Nesta técnica, decupagem com textura, vamos usar verniz, pasta modeladora, base acrílica, dimensional sol, dimensional brilhante branco, Ecosolve, gel matizador, tintas acrílicas na cor preta e mostarda, pátina cera, espátula, rolo de textura e rolo liso, godê flor, guardanapo com o motivo à sua escolha, lixa para madeira 220, plástico, um pano macio, papel para limpeza, plástico bolha, pincéis, reto, pata de vaca, chanfrado, bandeja para limpar pincéis, aquecedor, azulejo, fita crepe, uma esponja abrasiva e uma peça de madeira. Com a base acrílica preparada 5 por 1, por que 5 por 1? 5 partes de base para uma parte de mostarda. Vai dar um pérola bem clarinho. Utilizo o aquecedor para agilizar a secagem ou deixo secar naturalmente durante uns 20 minutos. Passo mais uma demão e vou lixar a peça. Depois de bem seca a peça, usando a esponja abrasiva, lixo suavemente. Tiro todo o pó. Depois passamos aqui uma tinta mais aguada e lixa. Seria uma textura também. Mas no caso de hoje, vou usar o rolo de textura que vai fazer isso aqui. Vou e volto.
Essa textura não pode ser acelerada a secagem, nem com secador, nem com aquecedor. Ela precisa secar naturalmente e secará por evaporação. Agora é só deixar secar. Depois de 24 horas, totalmente seca por evaporação, ela vai ficar desse jeito aqui. Por dentro da caixa, aqui é uma caixa de canetas. Eu passei a tinta acrílica preta e as divisórias com a tinta de base, aquela peroladinha da mistura. Então temos duas bandejas de caneta aqui que eu vou retirar da caixa para poder trabalhar mais tranquila. Na lateral da nossa caixa, isso faço em volta da caixa toda, acelerando com o aquecedor. Tiro o excesso de água no papel, a ponta maior do pincel na tinta preta, flota no azulejo, para lá e para cá, como se estivesse passando manteiga no pão, e faz essa sombra bem larga, uma sombra bem bonita. A volta toda da caixa. Com o pincel de cerda, multicolage e o guardanapo escolhido, no caso, esse casaril antigo, por isso a cor combinando, o mostarda e o preto, para combinar com esse fundo do guardanapo.
Então, quando for escolher o guardanapo, procure também escolher os tons da tinta. Vamos tirar aqui a película. No caso aqui está bem fácil, mas quando é um pedacinho pequeno, utilize daquele nosso segredinho da fita crepe. Se você virar esse lado que está a cola, de repente tem algum lugar que já está começando a secar, pode rasgar o guardanapo. Usou o plástico, descarta. Pronto, bem apertado. Agora, agilizar a secagem. Para tirar o excesso de guardanapo fora da caixa, eu vou usar aquela lixa 220 e só passando
bem devagar. Ou também uma lixa de unha. Vai fazendo o corte certinho e dando o acabamento ao nosso trabalho. Peça. Está pronta mais uma peça de decopagem para vocês.